18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Em Manaus, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você que está na sintonia certa e no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos agora em as principais notícias do dia. Você confere aqui em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, hein? Dia 20 de maio e o ano é 2021. Carimilhão, já estamos aí nos aproximando do final de semana, né? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Boa noite. Tudo certinho. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Carimilhão, quem quiser ir para o circo do nosso querido Marcos Frota. Exatamente, é nosso convidado. Temos cortesia, sim senhor, aqui para o pessoal que nos acompanha pelo aplicativo Humano. Mais tarde, no fim do programa, nós vamos dar para você cortesia. Vamos aqui, dois ingressos para 2 pessoas, para 2 vencedores, para você que nos acompanhar até o fim do programa e interagir, comentar, participar com a gente aqui do 18 horas. 6:02, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques da edição de hoje, no 18 horas. A cheia no Amazonas já afeta 414.371 pessoas em todo o estado e altera o trânsito no centro de Manaus. E é nosso destaque também, direto de Brasília, na CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde culpa o governo do Amazonas por fechar os hospitais de campanha e pela crise de oxigênio no estado. Profissionais da saúde que atuam na rede pública podem entrar em greve no Amazonas. O motivo, eles cobram do governo do estado o pagamento de direitos trabalhistas. O Amazonas registrou o maior número de mortes de trabalhadores formais no primeiro trimestre deste ano. O número é 3 vezes maior do que em outros estados do país. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas para você, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o nível das águas do Rio Negro subiu hoje mais 4 centímetros e chegou a 29 metros e 81 centímetros aqui no Porto de Manaus. A cheia na capital já é a segunda maior da história desde o ano de 1902, quando iniciaram os registros. E está a apenas 16 centímetros para chegar no recorde, que foi em 2012, quando o Rio Negro atingiu a marca de 29 metros e 97 centímetros. E no mesmo ritmo que as águas sobem, aumentam também os prejuízos e as dificuldades de quem mora nas margens dos rios. A cheia no Amazonas afeta quase todo o estado e, segundo a Defesa Civil, 58 dos 62 municípios enfrentam os problemas causados pela inundação. Somente as cidades de Humaitá, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Apuí não sofrem com a subida dos rios. O total de pessoas afetadas em todo o estado chega a 414.371. O município de Parintins, banhado pelo rio Amazonas, já registra a maior cheia da sua história. Nesta quinta-feira, o nível do rio alcançou 9 metros e 44 centímetros. As ruas principais da cidade registram pontos de alagamento. Nas comunidades rurais, produtores contabilizam perdas de safras inteiras por conta da inundação das produções. A mesma situação acontece em Careiro da Várzea, Manacapuru, Iranduba e outros 50 municípios amazonenses. E aqui em Manaus, comerciantes das proximidades da Praça do Relógio, no centro histórico de Manaus, reclamam que as barricadas de sacos de areia colocadas pela prefeitura da cidade não estão resolvendo porque não evitam a invasão das águas nos estabelecimentos. Olha, uma cheia nesse nível traz transtornos, muitos transtornos, prejuízos e torna com certeza a vida de todos muito, mas muito mais difícil. E a situação tende a se agravar uma vez que as águas vão continuar subindo durante todo o mês agora de junho que entra, hein? E aqui em Manaus a cota deve superar os 30 metros, pode chegar a 30 metros e 30 centímetros, é muita água, hein? O que será a maior cheia da história. E com a Avenida 7 de Setembro inundada, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana alterou hoje o sentido de circulação da avenida, que é uma das principais vias do centro de Manaus, como explica a repórter Nathalie Moraes. O
centro histórico de Manaus já está sofrendo os impactos da cheia histórica do Rio Negro. Por isso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, adotou algumas mudanças para minimizar o impacto aos motoristas que circulam diariamente nesta área da cidade. O trânsito foi alterado na Avenida 7 de Setembro, no trecho entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas. Com a mudança, os veículos que trafegam pela rua Governador Vitório deverão dobrar à esquerda no cruzamento com a Avenida 7 de Setembro, seguir até o cruzamento com a Avenida Eduardo Ribeiro, onde serão desviados para a Avenida 7 de Setembro no sentido inverso de fluxo até a Avenida Getúlio Vargas, onde poderão seguir em frente ou virar à esquerda e seguir o itinerário normalmente, como explica o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique. Todo o trânsito vai passar por esse cruzamento da Getúlio Vargas com a 7 de Setembro. O importante é que você que está vindo para o centro, está vindo pela Getúlio Vargas, você não vai poder mais dobrar à direita na 7 de Setembro, depois do Colégio Estadual. Então, se você quiser acessar o centro, a área comercial, você vai ter que dobrar antes, ali na Avenida Saldanha Marinho, ou mesmo na Henrique Martins, de modo que você possa chegar ao centro por essas avenidas. Se você está vindo do Educandos, é muito importante, você está vindo do Educandos pela ponte, e você estava acostumado a dobrar à direita na Floriano Peixoto, para depois pegar a esquerda na 7, você não vai mais poder seguir por esse caminho. Então, você que vem do Educandos, você dobra à direita na Joaquim Nabuco, segue pela Joaquim Nabuco e depois dobra à esquerda na Ramos Ferreira, para você acessar o centro da cidade. Essas são as mudanças mais importantes para quem está chegando no centro. A inversão de fluxo foi determinada pelo setor de engenharia do órgão e só vai afetar, por enquanto, os veículos comuns, que não poderão circular na Avenida Floriano Peixoto por conta das alagações. As sinalizações verticais e semafóricas foram reajustadas para poder atender a demanda de mudança de circulação ali naquela área. Os ônibus, por enquanto, vão manter o itinerário normal, sem precisar seguir o esquema de desvio montado pelo IMMU na Avenida 7 de Setembro. Hoje nós não teremos nenhuma mudança no transporte de ônibus, transporte feito por ônibus. Nós estamos acompanhando a subida das águas ali no terminal central, no terminal da Praça da Matriz, e havendo a necessidade de interromper o fluxo de ônibus naquele local, aí nós faremos a modificação dos ônibus. Mas hoje não, ainda não faremos essa mudança, estamos avaliando a condição das águas e à medida que for subindo, provavelmente nós teremos também fazer a mudança, mas ainda não será hoje. No centro, já foram interditadas as ruas dos Baréis e Rua Barão de São Domingos. Nesta região, a prefeitura orienta para os condutores trafegarem com cuidado e atenção. Para acessar a Avenida Lourenço da Silva Braga, deve-se seguir até a Rua Miranda Leão e depois acessar a Rua Pedro Botelho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a falta de oxigênio em Manaus, que está em alta na pauta da CPI da Covid no Senado Federal, revela o pouco caso das autoridades com a mais cruel crise na saúde do Amazonas. Bom, e os envolvidos no caso, governo federal, estadual e empresas fornecedoras do oxigênio hospitalar jogam aí a culpa um no outro, ignorando as dezenas de mortes que poderiam ter evitado. A reportagem é de Odinei Araújo, vamos conferir. A crise do oxigênio em Manaus vem sendo constante na fala dos senadores da CPI da Covid. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse à CPI que soube do problema no dia 10 de janeiro. Mas, segundo o governo do Amazonas, o aviso ao ministério foi feito no dia 7, ou seja, um jogo de empurra-empurra nas responsabilidades. No final das contas, ninguém resolveu o problema com a rapidez necessária e a população pagou com a própria vida. A professora Luísa Raquel de Lima passou o mês de janeiro inteiro lutando pela vida da mãe e da irmã vítimas da Covid-19. Quando começou a crise do oxigênio em Manaus, elas ainda estavam fazendo tratamento em casa, mas no dia 19, a mãe da professora precisou ser internada. Sem oxigênio nas unidades de saúde, ela levou a mãe para casa e aí começou um novo desafio: comprar oxigênio em Manaus para a mãe e a irmã. A professora começou a fazer apelos pelas redes
redes sociais pedindo ajuda para conseguir oxigênio. Sem o produto na capital, o pedido foi então para levar a mãe para tratamento em outro estado. Quem puder me ajudar a conseguir uma liberação para minha mãe, que está internada no pronto-socorro João Lúcio. Ser tratada em outro estado, gente. Por favor, nos ajudem, porque aqui em Manaus eu vi esses dias o caos de perto. Tem muito profissional de saúde que quer tentar fazer alguma coisa, mas é muita gente doente. Aqui tá tudo lotado, gente. Eles não têm como tratar cada paciente de um jeito que eles mereçam. Por favor, atendam o pedido, a súplica de uma filha desesperada pela vida de sua mãe. A mãe e a irmã da professora Luísa, infelizmente, não resistiram à falta de oxigênio em Manaus e morreram no final de janeiro. Enquanto o ex-ministro Pazuello isenta o governo federal e joga a responsabilidade para o governo do Amazonas, que por sua vez agora devolve a responsabilidade ao ex-ministro, o biólogo Lucas Ferrante diz que a questão não está em saber da falta do oxigênio, até porque, pelo que se percebe, todos sabiam. O problema foi a falta de providências rápidas para evitar as dezenas de mortes por asfixia no estado. A atuação e negligência do governo federal sobre a pandemia de Covid-19 em Manaus precisa ser avaliada pela CPI de forma muito precisa. Existem indícios claros de que a situação de Manaus caminhou para ser tão crítica justamente por ações do presidente da República e do ministro Pazuello, onde observou-se que o presidente Bolsonaro, de forma intencional, minimizou a crise e estimulou a contaminação viral massiva. Um outro problema sério que vem do governo federal foi a crise de oxigênio, onde o ministro Pazuello realizou um lobby para a rodovia BR-319, que é uma promessa de campanha do presidente da República, pela falta de oxigênio. O governo federal e o Ministério da Saúde deixou colapsar e chegar a faltar oxigênio em Manaus, o que resultou, inclusive, em mortes de recém-nascidos nas maternidades. É grave essa situação porque ela poderia ter sido evitada totalmente. Sobre os erros que poderiam ter sido evitados, o jornal O Estado de São Paulo informou em janeiro que desde o dia 23 de novembro, o governo do Amazonas sabia que a quantidade de oxigênio disponível seria insuficiente para atender a alta demanda da segunda onda da Covid-19. De acordo com o jornal, a informação está na última compra extra de oxigênio realizada no fim do ano passado pela Secretaria de Saúde do Estado. A White Martins informou que se o contrato tivesse previsto um pedido maior na oportunidade, a empresa teria conseguido atendê-lo. Diante da tentativa de todos se livrarem da responsabilidade da falta de oxigênio no Amazonas, documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas indicam que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital atingiu o ápice da falta do insumo. Odneia Araújo para o 18 horas. E temos culpados, sim, senhor. E uma hora vão ser todos identificados e devem, claro, ser punidos. O que não dá para aceitar é a impunidade diante de tantas mortes que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos autoridades públicas responsáveis, gestão na saúde, políticos sensíveis às dores da população e se não tivéssemos roubos dos recursos da saúde, como, por exemplo, na compra de ventiladores pulmonares superfaturados e que não serviam para o tratamento de pacientes graves com Covid-19. Karime Leão, sem dúvida houve culpados e muitos. Faltou, antes de tudo, empatia, certo? Faltou aí dedicação com os pacientes e com os familiares. As pessoas morreram sem ar, asfixiadas, porque o governador Wilson Lima é realmente incompetente. Quando deveria estar à frente do enfrentamento da pandemia, estava ocupado em comandar a organização criminosa que desviou recursos da saúde, segundo a Procuradoria-Geral da República e também a Polícia Federal. O governador já foi, inclusive, indiciado e denunciado por uma série de crimes que juntos podem render a ele 17 anos de prisão. E o que tudo indica, a hora do governador prestar as contas com a Justiça está chegando. O Superior Tribunal de Justiça marcou para o início de junho o julgamento se aceita ou não a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República
a partir de investigações feitas pela Polícia Federal. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas voltou a ser centro das discussões hoje na CPI da pandemia no Senado Federal. No segundo dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ele foi taxativo ao afirmar que o governo do Amazonas e a empresa White Martins foram os responsáveis pela falta de oxigênio que matou por asfixia dezenas de pessoas aqui em Manaus. Nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, acompanhou todos os trabalhos de hoje da CPI da Saúde e conta pra gente agora os principais destaques. Boa noite, Carlos Eduardo. Então, tivemos mais um dia quente de trabalhos na CPI, não é isso? Exatamente, Karine. Boa noite a você. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem. Pois é, hoje a situação ficou muito complicada para o governador do Amazonas, Wilson Lima, porque o ex-ministro general Eduardo Pazuello remontou sua estratégia, que ontem estava meio atabalhoado, remontou sua estratégia depois dessa parada técnica que ele teve, esse passar mal que ele teve no final da tarde, remontou sua estratégia e decidiu colocar toda a culpa, ou boa parte da culpa da crise do oxigênio no Amazonas, ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Hoje ele falou detalhes sobre a comunicação entre a White Martins e o governo do estado. Segundo ele, se as duas empresas tivessem se falado melhor sobre o problema que estava por vir, a bomba que estava prestes a estourar, que era a falta de oxigênio, o governo federal teria agido de forma precoce. Foi o que ele disse durante a CPI. Vamos ouvir. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Daí você acompanhou o depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, falando a respeito da crise de oxigênio que aconteceu aqui no estado do Amazonas em janeiro deste ano. E o Amazonas foi realmente o centro das atenções hoje nos trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal, não é isso, Carlos Eduardo? Pois é, vale explicar para os nossos ouvintes que reserva técnica que o general Pazuello explicou é aquela última parte, já não é mais a produção normal, já é a sobra, aquilo que já está o limite, né? Já está aquele estoque limite que a empresa deve ter, que é o estoque limite para uma reserva de contingente. Eles já estavam usando, a White Martins não teria informado para o governo do Amazonas e o governo do Amazonas não teria informado ao governo federal. Ou seja, falha nas três pontas nesse processo. O senador Omar Aziz, durante o depoimento do general Pazuello, ele chamou atenção para um ponto muito importante que o general acabou deixando escapar, o aplicativo Travcop. O Travcop é o nome desse aplicativo. Esse aplicativo, ele foi criado para ajudar, segundo o governo federal, ajudar os médicos, os profissionais da saúde, a diagnosticar de uma forma mais rápida e mecânica os casos de Covid, os casos de saúde, de um modo geral. Você coloca ali no aplicativo os sintomas e o aplicativo, ele coloca ali, ele define ali qual um diagnóstico, uma forma automatizada, ou seja, tira dali a figura do médico. Segundo o ministro da Saúde, esse aplicativo foi implantado em Manaus, ele foi usado em Manaus, isso chamou muita atenção porque o ministro logo disse que o aplicativo foi hackeado e foi tirado do ar. Isso gerou uma revolta da parte do senador Omar Aziz, que disse que o Amazonas foi usado de cobaia no uso desse aplicativo que não deu certo. Vamos ouvir essa parte.
calculadora. Me permita, ministro. Tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Presidente, me desculpa, mas não é cobaia. Como não? É uma tentativa. Como não? Onde é que foi feito em outro lugar, senador Flávio? Uma tentativa de melhorar o atendimento. Aonde foi feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi a primeira que sofreu por isso. Não, ela sofreu por isso, como disse, omissão, incompetência do governo, da prefeitura em relação ao que aconteceu. Agora, o estado do Amazonas foi utilizado para muita coisa. Por que primeiro Manaus? Se utilizar um sistema que absolutamente não pode, supostamente tu estás com Covid. Como pode ser, senador? Então, não é cobaia, presidente. Eu acho que é cobaia. Bom, e aí você acompanhou o embate, entre o senador Omar Aziz e o senador Flávio Bolsonaro a respeito do que aconteceu aqui no estado do Amazonas, a respeito desse aplicativo, não é? Voltamos a conversar ao vivo com o nosso correspondente de Brasília, Carlos Eduardo. Exatamente, você viu que o senador Flávio Bolsonaro, ele tentou minimizar as palavras do senador Omar Aziz, e que sustentou que o Amazonas foi feito de cobaia para um projeto que não deu certo por parte do governo, né? E, inclusive, foi colocado ali durante a reunião, o general Eduardo Pazuello disse que houve pouca vontade do governo de comprar vacinas, houve menos empenho, só que ele tratou de investir toda a sua máquina nesse Tradcov e usou o Amazonas, que estava em situação pior, para implementar, e isso não deu certo. Agora, o senador Eduardo Braga, ele chamou a atenção para um outro ponto que também foi bem polêmico durante a reunião da CPI e perguntou do general Pazuello de quem partiu a ordem para o fechamento do hospital de campanha instalado no Hospital Newton Lins, aí em Manaus. Então, o general Pazuello deu a resposta e o senador Eduardo Braga continuou com a sua crítica. Vamos ouvir. Quem autorizou fechar o hospital de campanha Newton Lins, na cidade de Manaus, que foi aberto em abril e foi fechado em julho de 2020? Tanto a abertura quanto o fechamento foi decisão do governador do estado do Amazonas. Então, presidente, é importante dizer que no caso do Amazonas, cometeram um crime de responsabilidade para com o povo. Nós sabíamos que iríamos precisar deste hospital de campanha no Amazonas para salvar vidas. Agora, da mesma forma que a participação e a responsabilidade agora ficou clara, quando Vossa Excelência de forma clara responde, por outro lado, eu pergunto, por que não foi decretada a intervenção na saúde pública do estado do Amazonas? Eu, como senador da República, fiz carta ao presidente da República pedindo a intervenção para salvar vidas, senador Omar. Diante do que nós estamos ouvindo aqui por parte do ministro da Saúde, da falta de compromisso, da falta de competência, da falta de responsabilidade, deixou faltar oxigênio, fecharam o hospital de campanha e, lamentavelmente, não foi atendido. Aí agora a fala do senador Eduardo Braga durante a CPI da pandemia no Senado Federal, falando a respeito da gestão do governador Wilson Lima frente à pandemia, frente à crise de oxigênio aqui do estado, falou inclusive da responsabilidade de ter fechado o hospital de campanha ainda em junho do ano passado. Não é, Carlos Eduardo? Foram críticas duras e severas, inclusive acusando de crime de responsabilidade, mas para o governo do estado do Amazonas, não é? Para você entender que a situação do governo do Amazonas hoje foi muito difícil. Hoje foi colocado contra os córneos aí o governador Wilson Lima. E nessa fala do senador Eduardo Braga, você ouviu que ele chamou a atenção para a questão da intervenção do Amazonas. Há um tempo atrás, no ano passado, ele entrou com esse pedido de intervenção
do governo federal sobre a saúde pública do Amazonas, mas esse pedido não foi atendido. Então, o senador Randolfo Rodrigues, na sua fala, ele retoma essa pergunta para o general Pazuello. E vamos ouvir a resposta do general. Vamos lá. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Por não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião... Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Tá aí agora a fala do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falando sobre essa possível intervenção. Mas foi feito o pedido, acontece que é a decisão de não passar, de não intervir, o governo federal não intervir no estado do Amazonas veio depois de ouvirem o governador Wilson Lima, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente, o que deixou a entender foi que o governador não quis, ele não permitiu, ou seja, não basta o governo federal ir lá, vamos intervir, tem que haver um entendimento com o governador. Nem pode, né? Exatamente, o presidente da República que estava nessa reunião, que o próprio general falou, o presidente da República estava na reunião, ele ouviu o governador, não quero, então tudo bem, vamos ficar quietos. Então essa situação foi exposta pelo general Pazuello, que deixa o governador Wilson Lima numa situação bem complicada. Agora, a CPI, hoje, ao final da reunião de hoje, o senador Omar Aziz deu uma coletiva de imprensa e disse que vai emitir um relatório preliminar, dando um resultado parcial dos depoimentos e dos documentos que foram apurados na CPI nesse primeiro mês. E agora, no dia de hoje e no dia de ontem, destacamos uma coisa muito importante. Quando que o governador do Amazonas e o secretário de Estado da Saúde, Marcelo Campelo, serão trazidos para a mesa de depoimento da CPI da Covid-19. É o que todos aguardamos, não é? Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, trazendo as informações quentinhas direto de Brasília. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h28, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje, hein? Aqui no 18 horas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde que atuam na rede pública podem entrar em greve aqui no estado do Amazonas. O motivo, eles cobram no governo do estado o pagamento de direitos trabalhistas. É daqui a pouco aqui no 18 horas. Mix. Bom, agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e já aí, hein, na madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. A temperatura varia, mínima entre 23 e máxima 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 72% e 96%. 6h34, boa noite. E trabalhadores de educação das redes municipal, estadual e federal começaram a ser vacinados nesta quarta-feira contra a Covid-19 aqui em Manaus. Neste primeiro momento, vão ser imunizados profissionais que atuam no ensino básico e ensino superior. E na quarta-feira também parte dos alunos da rede pública de ensino retomam as aulas presenciais no interior do estado. Em alguns municípios, o retorno foi adiado porque as escolas não receberam sequer merenda escolar, hein? Vamos saber os detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Os profissionais da educação aqui da capital começaram a ser vacinados contra o novo coronavírus. Até o momento, na plataforma do Imuniza Manaus, estão cadastrados mais de 25 mil trabalhadores em educação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Chade Afrache, a Censa está vacinando nesta etapa os professores e servidores que atuam no ensino básico de creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e de jovens adultos e também do ensino superior. A secretária ressaltou a importância do retorno desses profissionais às salas de aula. Extrema importância, eles precisam voltar ao trabalho, eles precisam acolher todas as crianças na escola e para isso é necessário
necessário que seu retorno seja seguro. Nós temos aí mais ou menos em torno de 25 mil profissionais cadastrados no Imuniza, mas vale lembrar também que, pelo estudo COVAC Manaus, uma parte dos trabalhadores da educação, dos professores, já foram imunizados, uma média de 5 a 6 mil professores. E lembrando também que os outros professores e trabalhadores da área da educação que tinham comorbidades também já foram contemplados pelo processo natural das priorizações do Plano Nacional. Segundo o secretário do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinteam, o professor Kleber Ferreira, o início da vacinação não garante um retorno seguro para a categoria. O que nós queremos é a imunização da categoria. Imunização não se faz com uma dose. Inclusive, eu tenho concordância com a secretária quando diz que nós precisamos voltar imunizados, mas esse número que ela apresenta, ele é um número que precisa ser revisto. Porque de 5 mil, a partir do projeto Coronavac Manaus, nós tivemos mais ou menos todo o universo de professores imunizados, são 5 mil, não são mais do que isso. Né? Inclusive 3 mil, era 1.500 da CEBED, 1.500 da SEDUC, porque fica parecendo que tem muitos professores imunizados e isso não é uma verdade. Né? Nós temos muitos professores que ainda nem tomaram a primeira dose e alguns que já tomaram a primeira dose e nem perspectiva da segunda dose. Esse é que é o problema. Né? Então a gente não pode aceitar que a gente seja obrigados a voltar com uma primeira dose, sendo que todos os próprios representantes, fabricantes das vacinas, os órgãos e a própria prefeitura e o governo diz que não basta só a primeira dose. Nesta quarta-feira, também foram retomadas as aulas presenciais em escolas públicas no interior do nosso estado. No entanto, o retorno não aconteceu em alguns municípios, como em Coari. Um dos motivos foi a falta de merenda escolar, que, segundo a representação da SEDUC no município, não seria o suficiente para suprir a demanda de todas as 15 escolas. Já em Parintins, os professores fizeram um abaixo-assinado que já reúne mais de 300 assinaturas, pedindo o adiamento do retorno das aulas. Os profissionais da educação alegam que ainda não foram imunizados contra o novo coronavírus e que as escolas não estão adequadas para a volta das atividades. Segundo eles, a cheia do Rio Amazonas também impacta diretamente, já que 9 bairros estão afetados pela subida das águas. O Sinteam também vem apoiando os profissionais do município. Tem uma delegacia sindical em Parintins e tem vários professores que se organizam e participam com a gente. Nós somos muito sensíveis a isso, não só Parintins, Borba, Humaitá, vários municípios estão nos procurando nesse sentido. Os municípios da região metropolitana prioritariamente, porque eles colocaram também os municípios da região metropolitana e, na verdade, da parte do sindicato, nós temos total acordo com a preocupação que os professores têm, porque é a nossa opinião também. Eu acho que quem tem sensibilidade nisso é o governador, inclusive de não dar falta, porque no ano passado os professores que aderiram à paralisação do sindicato foram prejudicados com a falta desses dias. Porque, na verdade, o professor não está deixando de ir para a escola. Ele continua em trabalho remoto, ele está com os grupos de WhatsApp. O que a SEDUC está fazendo? Está tentando acabar com esses grupos para forçar os alunos e os professores a irem para a escola numa situação como essa. Ou seja, é algo extremamente sem diálogo. As aulas presenciais estavam suspensas desde o final do ano passado, quando o estado começou a enfrentar a segunda onda da pandemia de Covid. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. O deputado Wilker Barreto vai pedir cancelamento de contrato milionário do governo do Amazonas para propaganda do Detran. O deputado afirmou durante sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas que gastar 8 milhões de reais com propaganda do Departamento de Trânsito no momento em que a população sofre com a cheia e com a pandemia de Covid-19 é uma vergonha. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Enquanto o interior do Amazonas sofre com a cheia, que já é a terceira maior de toda a história do estado, o governo Wilson Lima vai investir 8 milhões de reais em serviço de publicidade no Departamento Estadual de Trânsito. Isso para o professor Eliseu da Silva, que mora em Parintins, município que está quase todo embaixo d'água, é uma afronta. No momento em que nós precisamos de recursos para ser utilizados em benefício do povo do Amazonas. É muito melhor que atenda ao
aos municípios que estão com o problema da enchente ou outras situações. O governo pode dizer que são rubricas orçamentárias diferentes, mas nesse caso ele precisaria investir de uma outra forma, não para gastar o dinheiro e logo em seguida como se ele desaparecesse, porque não vai servir para muita coisa. O investimento milionário do governo em propaganda para o Detran Amazonas esteve em pauta na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, afirmou ontem, durante sessão ordinária híbrida, que vai entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, pedindo a suspensão da homologação da concorrência, que trata da contratação da empresa Terra Publicidade. Para o Wilker Barreto, os gastos são vergonhosos. Se o Detran tem 8 milhões de reais para licitar com propaganda, poderia estar pegando esses 8 milhões e transformando em economia nas taxas do IPVA e licenciamento que o nosso povo paga com dificuldade, ou repassando esse dinheiro para o enfrentamento do Covid, da fome, da enchente. É essa tomada de decisão que eu questiono. Nós entramos na Justiça, junto ao Tribunal de Contas, melhor dizendo, pedindo a suspensão da licitação da Cosamba de 4 milhões e foi atendida. Nós iremos até amanhã fazer isso. É uma afronta, é um assinte, em plena pandemia ainda, que machuca e tira vidas no Amazonas, os gastos do dinheiro público estarem sendo aplicados de uma forma que eu acho sem o mínimo do bom senso. Em sua fala na Casa Legislativa, o parlamentar disse que, além do Detran, a falta de bom senso do governo do estado inclui a propaganda também milionária da Cosama, no valor de mais de 4 milhões de reais. Segundo o deputado, são mais de 12 milhões de reais gastos em publicidade que poderiam ser usados para salvar ou amenizar o sofrimento da população. Sobre a publicidade milionária da Cosama em plena pandemia, o Wilker Barreto e o deputado Dermilson Chagas já pediram ao TCE o cancelamento do contrato publicitário. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, profissionais da saúde do Amazonas podem entrar em greve. É o nosso assunto em instantes, logo depois da música. 6h43, boa noite. Mix. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65%, podendo chegar até a 97%. Agora 6h47, boa noite. Mix. Olha, considerados em heróis da saúde nesta pandemia, os enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde que atuam na rede pública estão sem reajustes salariais desde o ano de 2016, com perdas que somam mais de 20% em seus pagamentos. E por isso, o sindicato da categoria anunciou a Assembleia Geral para votar greve da rede pública de saúde do Amazonas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Na próxima semana, no dia 28 de maio, os trabalhadores da saúde que atuam na rede pública vão decidir se paralisam ou não as atividades por tempo indeterminado no estado. A decisão para deliberar o indicativo de greve se deu na última quarta-feira, dia 19, durante uma reunião virtual da bancada sindical que compõe a Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde, que trata justamente sobre os conflitos e demandas entre os empregados e trabalhadores do SUS. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Área da Saúde do Amazonas, Cleidini Socorro, no próximo dia 28, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que atuam na área da saúde vão analisar a resposta dada pelo governo do estado de que não teria recursos para o pagamento das datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, totalizando mais de 23% de perdas salariais, para em seguida votar se deflagram greve ou não.
para levar a resposta que a SEAD trouxe, a resposta do governo, trazida pela SEAD na reunião do dia 14 que houve lá da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS. Foi um não assim muito seco, sem uma justificativa concreta, né? Por quê? Porque primeiro eles diziam que não pagaria as nossas perdas salariais por motivo da lei, que é 173, 198, que impedia de ser pago essas perdas salariais. Se houvesse uma lei pretérita, eles pagariam. Conseguimos mostrar para eles essa lei pretérita e assim mesmo eles trouxeram dizendo que não, alegando agora recurso. Cleidini Socorro informou ainda que o pleito com as reivindicações já foi judicializado e acredita que a justiça irá garantir o pagamento aos trabalhadores. Ela disse também que a categoria já está em estado de greve. Todos nós sabemos que a arrecadação do governo do estado, a arrecadação do estado está boa. E não é isso que vai convencer a classe trabalhadora da saúde. E nós estamos já em estado de greve. Nós já estamos em estado de greve. E vamos levar o que o governo nos trouxe através da SEAD na reunião do dia 14, para a Assembleia do dia 28. E com certeza absoluta, a classe trabalhadora não vai aceitar essa resposta do governo através da SEAD, sem uma justificativa palpável, sem uma justificativa concreta e com certeza absoluta vai ser indicativo de greve. Além da reposição das datas bases, os profissionais da educação lutam pela progressão e promoção do plano de cargo, carreira e salário, que estão atrasadas desde 2012. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E na tarde desta terça-feira, profissionais do transporte público paralisaram 70% da frota. Os representantes da categoria afirmam que as tentativas de diálogo já foram feitas com a Prefeitura de Manaus para debater as reivindicações como prioridade no calendário de vacinação contra a Covid-19, reajuste salarial e falta de segurança. Karime, as reclamações também são constantes entre as pessoas que usam o transporte público. Entre as denúncias estão as péssimas condições dos ônibus e também, claro, a superlotação. A repórter Nathalie Moraes conversou com esses usuários e tem aí os detalhes. Os rodoviários do transporte coletivo de Manaus paralisaram os ônibus na tarde desta quarta-feira. Já cansados de promessas e pela falta de diálogo, eles cobram a vacinação contra o novo coronavírus e o pagamento de direitos trabalhistas. Mais de 800 ônibus ficaram totalmente parados em vários pontos da cidade. Um dos representantes dos manifestantes, Luiz Carlos, lamentou os prejuízos causados à população com o manifesto. Os passageiros não estão sendo só prejudicados no momento que para, eles estão sendo prejudicados desde o momento que eles entram nos ônibus, excesso de lotação, não tem direito à vacina, desde aí já estão sendo prejudicados os passageiros. E segundo a informação, que daqui para o mês de junho a passagem pode chegar a R$5. Eu lamento muito, mas aí eu quero ver o que o usuário vai falar. A superlotação no transporte público é constante, mesmo diante desse cenário de pandemia. Desde janeiro, a Prefeitura de Manaus disse que autorizou o aumento da frota, que atualmente está em 950 ônibus, com 30 ônibus na reserva diariamente. A frota normal antes da pandemia era de 1.140 coletivos. O Ministério da Saúde recomenda que os usuários evitem utilizar o transporte público em horários de pico, o que é inviável para quem precisa sair de casa todos os dias para trabalhar diariamente. A dona de casa, Marilene Soares, afirma que os problemas no transporte público de Manaus são constantes. É um problema antigo que outros governantes tentam resolver, mas parece que ninguém conseguiu ainda. É demora do ônibus fica sucateado, superlotação e tá difícil a coisa, né? Entra prefeito, sai prefeito e os problemas continuam. Ninguém consegue resolver esse problema. E quem sofre com isso é a população. Principalmente no momento de pandemia, de insegurança, né?
Então, a gente tem sofrido e ainda não conseguiram acertar para melhorar o transporte em Manaus. Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus informou que vem intermediando acordos ao longo deste ano com o Sindicato dos Trabalhadores dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, para solucionar o problema dos pagamentos. E afirmou que o prefeito Davi Almeida já entrou com um pedido junto ao Ministério Público da Saúde, solicitando a inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Muito bem, agora vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial estava em queda no início da tarde desta quinta-feira de 0,51%, sendo cotado a R$ 5,28. O euro também estava em queda de 0,17%. Esta tarde é cotado aí a R$ 6,45. Já a moeda virtual Bitcoin segue em alta de 2,30%, cotada a R$ 212.239. Apresentando uma recuperação em relação a esta quarta-feira, quando o Bitcoin chegou a registrar a maior queda em apenas um dia desde março do ano passado, com perda no valor de mercado das criptomoedas se aproximando de $1 trilhão. O valor da arroba do boi hoje é de R$ 306,55. Aqui em Manaus, a cesta básica com 13 itens está em torno de R$ 65. Com itens como a caixa de ovos de uma dúzia, está sendo comercializada aí a média de R$ 9,00. O arroz branco está em média R$ 7,50 e o feijão preto R$ 9,00 o quilo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,93% no acumulado de 12 meses até março. O IPCA teve alta de 6,10% contra a alta de 5,20% no mês anterior. A meta de inflação deste ano é de 3,75%, com limite de 5,25%. E hoje à tarde o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, no início da tarde de hoje, operava em queda de 0,34%, atingindo 122.215,50 pontos. Você está ouvindo 18 horas. E um estudo revelou que o Amazonas teve o maior crescimento no índice de desligamentos por mortes no país, ou seja, registrou o maior número de mortes de trabalhadores formais, aqueles com carteira assinada. Karime, a comparação foi feita entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021. Esse número é 3 vezes maior do que o registrado no Brasil. E os detalhes nós vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, o crescimento no número de desligamentos por morte no Amazonas de trabalhadores seletistas foi de 437,7%, passando de 114 para 613. Um crescimento 3 vezes maior do que o registrado no Brasil, de 71,6%. Em seguida, vem outros 3 estados do norte: Roraima, Rondônia e Acre. Os dados são do Boletim Emprego em Pauta, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIEESE, divulgado nesta semana com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No mesmo período, a rescisão do contrato de trabalho por morte nas atividades de atenção à saúde humana aumentaram 9,5 vezes no Amazonas, 5 vezes mais do que o observado nessas funções em todo o Brasil e quase 2 vezes mais do que a expansão dos desligamentos por esse mesmo motivo em todas as atividades econômicas do estado. Os contratos de trabalho encerrados por morte de profissionais de enfermagem, considerando os auxiliares, técnicos e enfermeiros, e de médicos no Amazonas, aumentaram 11 vezes, ou 1000%, passando de 1 para 11. No país, o aumento foi de 78,3%. O número também é maior do que o crescimento dos desligamentos totais no Amazonas. Entre todas as atividades econômicas, as que apresentaram maior crescimento no número de encerramento de contratos por morte estão educação, seguida de transporte, armazenagem e correio. Júlia Gomes para o 18 horas.
18 horas. 6h59 e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 620 novos casos, totalizando para 381.036 os casos da Covid-19 no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 10 mortes, elevando para 12.903 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 15.800.000 pessoas contaminadas com a Covid-19, totalizando 442 mortes, 442 mil mortes. O país também soma 14 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, este ano mostram como foi grave os erros dos governos no combate à pandemia no Amazonas. O IPEA é um órgão do próprio governo federal e constatou que a política de imunização de rebanho e o baixo isolamento social foram decisivos para a segunda onda da pandemia no Amazonas. Uma nota técnica diz que, sob o guarda-chuva de opiniões sobre imunização de rebanho, autoridades e população pensaram que poderiam ter vida normal no ano passado e que o Brasil inteiro estava longe, como está até hoje, de imunidade de rebanho. E o outro estudo do IPEA diz que entre 1 e 24 de dezembro do ano de 2020, o Amazonas teve os piores níveis de distanciamento social do país. A causa, todos sabem, faltou decisão do governo estadual para tomar medidas restritivas que depois só foram tomadas por decisão judicial. Então, não é uma questão de opinião, é um órgão do governo federal dizendo: as políticas equivocadas dos governos ajudaram muito para que o aumento de mortes no Amazonas aumentassem. E essa é a questão principal. Houve ações e omissões lamentavelmente desastrosas. 18 horas. 7-2, Karime, quem vai para o circo? Os nossos convidados que participaram com a gente durante todo o programa 18 horas pelo aplicativo Humano são Bianca Alves Ura e Nilce Medeiros. Cada um leva um par de ingressos para conferir o espetáculo lá do circo Marcos Frota. Então busque aqui na Rádio Novidade, aqui na Rádio Mix, em horário comercial, Rua Fortaleza 585, Adrianópolis. 7-2, boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Boa noite para vocês, 100,7, amanhã a partir das 6 da tarde, de volta com você aqui no melhor mix do Brasil para mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.